Hello, everyone. Welcome to our... Desculpa, gente, eu tô aqui falando em inglês com vocês, desculpa. Eu acabei de ver uma paciente e era a sessão em inglês, então vocês me desculpem aí. Ups. E nós estamos aqui para a gente poder trabalhar vocês e dividir com vocês um pouquinho mais sobre o Brain Gym, a ginástica cerebral, que a gente está aí construindo a nossa comunidade no Brasil, e falar para vocês sobre como que o Brain Gym pode trabalhar para oferecer para a gente uma saúde equilibrada, né? Ou um equilíbrio saudável na vida. Então nós vamos ter aí a Adriana se juntando a nós, lá do Rio Grande do Sul. Estamos aguardando a chegada dela. A Andréia hoje não vai poder estar com a gente. Ela está lidando com algumas questões pessoais e a gente está mandando muita energia, muita vibração maravilhosa para ela e para a família nesse momento de desafios que eles estão passando com o momento de doença na família, tá bom? Enfim, eu vou começar aqui dividindo com vocês o que a gente quer falar quando a gente está dizendo sobre um equilíbrio saudável e como que o Brain Gym pode oferecer isso pra gente. Então, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Denise Figueiredo, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou nascida no Brasil, em Minas Gerais, e resido nos Estados Unidos, onde eu venho trabalhando como terapeuta já há mais de 20 anos, né? E nesse trabalho eu desenvolvi a terapia holística de saúde, e dentro das práticas de saúde holística, eu trabalho como consultora e instrutora do Brain Gym, que é a ginástica cerebral. Então, o Brain Gym é o quê? Eles são movimentos que são desenhados para maximizar o desempenho na vida e a autorrealização e satisfação na vida. Então, nesse trabalho, a gente começou em novembro do ano passado, 2021, pela primeira vez, depois que a gente traduziu o material para o português. Então, pela primeira vez em português no mundo e pela primeira vez no Brasil, a gente começou as aulas do programa de formação ou de autotransformação, autodescoberta e autotransformação, que é o que o Brain Gym oferece. Então, o Brain Gym ele foi primeiramente criado para o sistema educacional. Tá aqui a Adriana. Adriana, eu vou te convidar para você se juntar aqui à nossa telinha. Isso, ótimo. A Adriana já chegou aqui. E enquanto ela está se juntando a nós, eu vou falando um pouquinho de que o Brain Gym ele começou no sistema educacional com o Dr. Paul Denison, que é um educador que trabalhava em ensino especial. E Adriana, só um minutinho, Adriana, deixa eu só terminar essa fala aqui. Então, o Dr. Paul Dennis, como educador na Califórnia, ele tinha 8 centros de ensino especial com crianças, e o que ele viu é que o trabalho com as crianças, o que fazia as crianças desenvolver de desafio com o aprendizado, para serem sucedidos no aprendizado escolar, ele estava baseado não em treinamento massivo de habilidades cognitivas para melhorar o aprendizado escolar, mas sim no desenvolvimento de habilidades físicas que estão por trás do que é necessário para a gente aprender com facilidade e com prazer. E mais tarde, esse trabalho foi desenvolvido para todas as áreas, não só para a área educacional, mas para a área de saúde, área de esportes, área de lazer, em todas as áreas da vida, a área de autodesenvolvimento e transformação, e também não só mais com crianças, mas com as pessoas de todas as idades. Então, eu trabalhei em hospitais, eu usei o trabalho no hospital, trabalhei em clínica particular, e hoje eu sou uma educadora do Brain Gym, e o Brain Gym é aberto para todas as áreas. A gente tem na nossa comunidade, desde empresários, gerentes comerciais, de pessoas que estão simplesmente buscando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Nós temos pais que querem melhorar a qualidade de educação dos filhos,
e a satisfação no papel deles como pais. Temos também terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores, como é no caso da Adriana, e especializados, né, em certas áreas, como no caso do Pilates. E nós temos administradores de empresa, nós temos uma diversificação enorme. E pessoas que já estão aposentados e que querem trabalhar para poder manter um equilíbrio saudável na evolução da vida, nessa fase aonde já se aposentaram e estão ainda imbuídos em se descobrir e criar a vida que gostariam de ter. Então, vou dar uma interrompida aqui no assunto. Muito bem-vindo a todos. E eu gostaria que a Adriana se apresentasse nesse momento. Adriana, fala um pouquinho sobre você para a gente. Oi, mais uma vez. É um convite, né, de vocês me convidarem para participar dessa live, porque eu sou uma das pessoas mais interessadas aqui no Rio Grande do Sul, eu acho, em querer fazer o Branding. Porque para não precisar sair do meu estado, né? Porque agora mesmo eu vim lá do teu país, né? Eu estava aí nos Estados Unidos. Isso. Então, como a gente já comentou, o custo é elevadíssimo, né? E ter a oportunidade de você vir até aqui, porque eu já li muito, já estudei kinesiologia, já fiz o módulo 1 e 2. Então, e eu aplico profundamente já alguns conhecimentos, só que o Branding, ele é mais específico para a minha área. Não só para a minha área, como você falou antes, é para qualquer pessoa. Isso é o que mais me atrai em querer trazer esse curso a Santa Maria. Então, quem eu sou? Eu sou Adriana Neuzling, meu sobrenome é de origem alemã. Eu tenho 48 anos, eu sou educadora física e eu tenho aqui em Santa Maria 3 unidades de estúdios de Pilates. Então, desde o Pilates, eu fui buscar as melhores escolas de formação no verdadeiro método Pilates. Então, eu fui ao Canadá, eu fui ao México, eu fui à Espanha. Então, assim, eu sei bem o que é um trabalho de referência, de excelência. E o Branding, lá, ninguém faz um exercício como a gente faz aqui, sem testar o músculo antes ou sem acionar pontos específicos para que o cérebro ative, para que tenha maior eficiência o trabalho muscular. Então, é uma coisa muito inteligente que nós, infelizmente, aqui ainda não conhecemos. Então, assim, quem quer ser um profissional de verdade na sua área tem que querer esses conhecimentos. Eu falo por mim, né? Porque não é todos que querem. Mas eu, assim, é muito bom quando a gente faz um trabalho de qualidade, porque o nosso cliente merece isso. Ele busca os nossos serviços, eles querem um diferencial. Me chamou a atenção uma cliente que chegou há pouco, ela disse assim, Adriana, eu percebo muito a vida do profissional que dá aula, sabe? E aí eu fiquei assim, a recém começou, né? Então eu disse, eu tenho que me cuidar mais ainda, eu tenho que ser uma profissional mais... Mas assim, ó, quando a gente faz as coisas, domina o conhecimento, não tem que ter medo, né? Então, e ela fazia Pilates em outros lugares, e ela veio na aula, e ela disse, meu Deus, aqui tudo é diferente, eu nunca fiz isso. Eu digo, pois é, aqui a gente acrescenta algo que é um desses diferenciais, né? Que a kinesiologia me ensinou. E agora com o Branding vai ser mais diferente ainda. Porque são coisas... eu vejo assim, todo conhecimento nunca é demais. Você soma todo o conhecimento e traz para a tua área. Indiferente de qual área você atua. Que nem o Branding, ele tem uma conexão com o cérebro. Todas as áreas precisam do cérebro. Desde a questão de tomar água. As pessoas não sabem tomar água.
E o cérebro, ele se alimenta de água e açúcar. Então, muitas vezes, a pessoa tem dor de cabeça porque ela está desidratada. Isso. É ou não é? Isso. Então, Interessante, porque hoje o tema que a gente está falando é do equilíbrio saudável, né? Então, assim, a nível do Brain Gym, o que a gente vê é uma oportunidade de descobrir como é que o cérebro da gente funciona. E como é que quando a gente está funcionando equilibrado, quais são esses sinais? O que significa estar equilibrado? E o que significa um equilíbrio saudável? Na verdade, para cada ser humano, esse conceito vai ser individualizado. Mas tem algumas coisas que podem ser generalizadas. E no Brain Gym, a gente aprende a observar, a perceber os sinais de quando a gente está funcionando a partir de um pedaço do cérebro. Um pedaço criado, porque a gente, como é um ser inteligente, a gente, mesmo que não esteja com o cérebro lá ativado, como o cérebro todo, a gente aprende a compensar. Então, através do movimento, o Brain Gym mostra pra gente que é possível acionar o cérebro inteiro. E a gente aprende os sinais de quando o cérebro está funcionando como inteiro, que aí dá pra gente um lugar saudável de escolher como a gente quer estar sendo na vida. Então, exato. E não há um roubo de energia. Isso é equilíbrio, né? Não tem um desgaste desnecessário. isso, inclusive, de perceber quando a gente não está tendo esse acesso, a gente ainda pode ser bem-sucedido. A maioria de nós chegou até aqui e vai continuar vivendo, mesmo que não esteja em equilíbrio saudável, ou mesmo que não esteja nem em equilíbrio. Sim, vai continuar vivendo muito bem. E sim, a pergunta é, o que a gente quer alcançar na vida? É sucesso financeiro? É sucesso na vida profissional? É sucesso na vida familiar? Ou a autorrealização e a experiência de que você consegue comunicar com o seu corpo, consegue comunicar com o seu coração, consegue comunicar com a sua mente de uma forma integrada. Não é coisa fazendo a outra coisa sofrer. Então, a gente fala muito, por exemplo, da questão da gente trabalha, ou fica na frente do computador, que hoje é uma coisa extremamente presente na vida, desde as crianças nas escolas ou em casa, né? Quantas vezes a babá da criança é a televisão ou o celular ou o iPad, né? Qualquer um desses aparelhos eletrônicos. Então, o que ele cria para a gente? Na verdade, naturalmente, os olhos da gente foram feitos com a função de piscar. Então, quando a gente pisca, a gente está dando oportunidade de lubrificar os olhos. E se a gente pensar a nível do cérebro, de 12 nervos principais que saem do cérebro para alimentar o nosso corpo e comunicar com o nosso corpo, 6 estão ligados à visão. Então, quando a gente está usando a visão de uma forma contínua, sem piscar, a gente não está nem cuidando das estruturas dos olhos e, mais ainda, 90% ou mais do como a gente percebe informação através dos olhos não ocorrem nos olhos, ocorrem dentro do cérebro. É a interpretação da informação que eu vejo das cores, do som, das cores, da textura que me vem naquilo que eu vejo, do que está no fundo, o que está na frente, e a gente dá significado para aquilo. Por isso que, por exemplo, se temos um acidente, nós vamos ter 10 pessoas testemunhas, nós vamos ter 10 versões diferentes, porque, na verdade, a descrição é uma descrição da experiência subjetiva, do significado que a gente dá para aquilo que a gente vê. Então, o equilíbrio saudável, ele vem de poder usar movimentos que integram o acesso ao cérebro como um todo.
E assim poder acessar uma integração, uma conexão saudável, tranquila entre o coração, as nossas emoções, o corpo, as nossas sensações e a mente, os nossos pensamentos. E o mais Exatamente. ainda ver é que o pensamento é algo que a gente nem percebe, que a gente passa muito tempo nele. E a gente sente como se estivesse ocupado, fazendo. E quando a gente para observar, você já parou que tem sempre uma vozinha conversando com a gente? Tem sempre uma vozinha dando uma opinião sobre o que o outro está fazendo. Por quê? Porque o que a gente percebe como sensação visual, informação que vem através dos olhos, dos ouvidos, do toque no corpo, do movimento da gente, é interpretado no cérebro. E tem a ver com o que a gente experimentou no passado. Então, um equilíbrio saudável, ele vem quando a gente não fica paralisado por as coisas que aconteceram no passado e a gente fica livre para escolher quem a gente realmente deseja ser e como a gente quer estar em tudo que a gente faz. Então, gente... Exatamente. E aí, Denise... Pode falar. Tá. Aí, complementando o que você está falando, aí vem as escolhas das pessoas. Como você falou, né? No momento que pensa uma criança assistindo TV sem a fiscalização dos pais, tá? Eles ficam assistindo o que eles querem. Então, assim, a mídia hoje, ela nos passa muito coisas violentas, violência, e a criança acha que aquilo é normal para ela, ela não tem discernimento de saber ainda o que é certo, o que é errado. Então, tu imagina essa visão, fica registrado isso no cérebro, então ali já gera um estresse. Uhum. Né? Tem uma coisa muito interessante. A criança pequena é como se fosse um quadro em branco. Então, é cheio de oportunidade para conexões irem se formando. Então, quando a criança vai experimentando a vida, vai tendo sensações, emoções, ela vai formando conexões no cérebro. E aí, o pensamento, ou o raciocínio, ou o conhecimento vai se formando. Quando a criança é colocada em frente a eletrônicos, esses caminhos de formação de conexões no cérebro, eles têm uma velocidade que rouba a atenção da criança. E aí a criança passa a querer o estímulo que vem na velocidade de um sistema digital eletrônico. Exatamente. Mas se você entender como é que fisicamente funciona uma imagem visual, ela não é tridimensional. Ela é bidimensional. Certo? Você não entra nela e toca o que está lá dentro. A gente está aqui super presente. É uma delícia. Eu ensino o curso assim. Entendeu? Agora, é a experiência do tocar, do ficar presente, do interagir, que oferece para a gente a oportunidade de humanização, que é parte desse equilíbrio saudável. Então, quando você deixa a criança ou adolescente em frente ao aparelho digital, ele começa a ter proteínas que são produzidas no cérebro e conexões que roubam a atenção dele e agora ele quer aquelas mesmas proteínas. Então, na verdade, hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela mostra que existe um diagnóstico para vício eletrônico. E é tratado tal como a depressão, porque a pessoa não consegue parar. Então, a gente acha que a gente está sob escolha, mas a gente está sendo escolhido por aquilo que está vindo no aparelho eletrônico. Então, a criança passa a não responder mais, ou ter interesse, ou começa a ter comportamentos desregulados, quando ela é requerida a não ficar na frente do eletrônico. E a gente acha que é porque a criança não está querendo aceitar as ordens dos adultos. Mas não, é que o cérebro dela agora está viciado na química das proteínas que são produzidas quando a criança
muito na frente do eletrônico. E, gente, o mundo hoje está baseado em eletrônico. Não tem nada de errado em ter isso. O que está faltando é o equilíbrio saudável entre o eletrônico e a comunicação da gente como ser humano, o ir para fora de casa, deixar o celular, deixar o computador e ir caminhar na natureza. Conectar com a vida, com a gente, né, Adriana? O tocar, não, o ficar apertadinho com o filho, sem ter eletrônico. Então, é o equilíbrio saudável. Exatamente. E onde eu entro como educadora física, assim, ó, as pessoas muitas na pandemia agora pararam de fazer atividade física, né? E a atividade física libera um hormônio, a serotonina, que é um hormônio fundamental para a saúde do ser humano, né? Que é um neurotransmissor do prazer, da alegria. Eu dou aula em escola pública, assim, ó. Você não imagina a alegria deles. É 1 hora de educação física por semana. E naquele momento eles não têm celular com eles, os que estão jogando. É uma liberação de... Eles vão para a sala de aula, com certeza eles aprendem muito mais depois de uma atividade física. Né? Então, é um hormônio extremamente importante para a pessoa que quer ser feliz e ter saúde. E outra coisa errada é a pessoa, à noite, né? Tem pessoas que não conseguem dormir. O nosso corpo é uma máquina. Imagina você colocar uma máquina, bota a máquina de lavar da tua casa funcionar sem parar, ela vai estragar. Né? 1 hora ela vai parar, porque não aguenta, ela tem que ter ela vai esquentar, ela vai explodir, alguma coisa vai acontecer. O corpo humano é a mesma coisa. A gente precisa ter um momento de descanso, porque quando a gente dorme, o sono reparador, ele elimina, consegue tirar os radicais livres do nosso corpo, quando a gente tem um sono de verdade, reparador, né? A produção dos hormônios de estresse, que são vivos em grande quantidade e de forma prolongada no corpo, eles são nocivos ao coração e ao cérebro. E as células do corpo todo, né? É bem isso. E aí, eu vou fazer o seguinte. Ô, Adriana, por favor, fala pra gente qual que é o espaço de vocês. Fala onde vocês estão localizados, quem são vocês, o que vocês oferecem. Bom, nós temos 3 unidades de Pilates em Santa Maria, tem o Centro de Tratamento da Coluna também. Nós somos especializados em toda a parte desde a parte mecânica do corpo, com a quiropraxia, com a osteopatia. Fica no Centro de Tratamento da Coluna, na Floriano Peixoto, 620. Lá é meu marido que atua como quiropraxista. E eu atuo nas 3 unidades da Quiropilates. Uma fica na Serafim Valandro, 1200, bem na frente da concessionária Pampeiro. Lá nós temos o atendimento individual de Pilates. Então, para aquelas pessoas que têm mais dificuldades, a gente tem um instrutor responsável pelo aluno durante 1 hora de atividade. E não só o Pilates, né? Nós temos trabalhos com o Gyrotonic, Coraline, plataforma. A gente faz todo um trabalho de fortalecimento muscular. Tá? Às vezes vem pessoas assim muito fracas, com a musculatura fraca. E nada com excesso, com exagero, tudo na medida equilibrada que o nosso corpo precisa. E agora, com os conhecimentos da kinesiologia, a gente introduziu isso e os resultados melhoraram 100%. Assim, aquilo que demorava mais, a gente vê como a pessoa responde mais rápido. Por quê? Por causa dessa conexão do corpo e da mente. Que Joseph Pilates já trabalhava isso, mas como tudo vai evoluindo, vai melhorando, a gente que busca o conhecimento, viu na kinesiologia exatamente esses pontos que você estava falando, que a gente consegue acionar o cérebro de forma mais eficaz. Então,
isso é inteligente, sabe? É não gastar o seu corpo, e sim usar ele de forma inteligente. Ontem mesmo eu dei uma aula de TRX. A maioria faz loucura, pula, salta. Eu fiz uma aula extremamente conectada. Os alunos, ninguém fala uma palavra na minha aula não tem conversa. É a mente o tempo inteiro. Mas tem aqueles segredinhos, que eu não vou falar aqui agora, que a gente faz no início da aula. Eu mesmo, quando eu levanto, eu tô com dor nas pernas, tô com dor no glúteo, nos braços, tudo tá doendo, sabe? Por quê? Porque acionei verdadeiramente os músculos. Tá? Então não vou mostrar os segredinhos, tá? Isso aí é só quem vem na Quiro Pilates que fazer aula com a gente que vai saber. E uma coisa importante, viu, Adriana? A gente está falando com pessoas do Brasil todo, né? E, então é importante saber que Santa Maria fica no Rio Grande do Sul. E, Adriana, no Rio Grande do Sul. Isso. O trabalho que eles fazem, eles estão levando a gente, junto com a Andrea Leandro, que é uma outra facilitadora do movimento do Brain Gym, para o Rio Grande do Sul. Então, a gente vai estar aí. Você quer falar um pouquinho de quando que você está oferecendo aí o trabalho da gente? Ele vai ser presencial. Aí. Sim, o curso, deixa eu ver aqui para não errar a data do curso. O curso, então, vai ser no dia 23, 24 e 25 de setembro, é sexta, sábado e domingo, na Quiro Pilates Class Fitness, que fica na Rua dos Andradas, 1760, bem na frente da Embratel. Então, lá nós temos o espaço dedicado a cursos que, assim, é um curso extremamente prático, então precisa vir com roupa confortável, né? E aprender essas técnicas mágicas que fazem também. Isso. Então, gente, para quem está interessado, é só ir lá no blog do braingymbrasil.com. E qual que é o website de vocês, ou Adriana? Também pode procurar por vocês? Sim, nós estamos divulgando mais no Instagram da Quiro Pilates, que aqui a procura é muito grande pelo Instagram, né? Instagram da Quiro Pilates, Wellness Center, ou no meu Instagram pessoal, adri.neutzlin. Já tem bastante gente que já visualizou, a gente já está divulgando para os demais grupos. O interessante é que essa live, como ela é para o Brasil todo, o pessoal do Rio Grande do Sul, a Santa Maria fica no centro do estado. Então, fica mais acessível para as pessoas virem fazer. Como são 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Domingo termina o curso, segunda-feira já volta a trabalhar. Isso. A gente tenta sempre fazer o melhor para que as pessoas possam vir fazer o curso, né? E mais uma vez eu falo que é qualquer pessoa, porque todo mundo me pergunta, mas eu não sou educadora física, eu não sou fisioterapeuta. Não precisa ser. Isso é um curso para qualquer pessoa que queira melhorar a sua vida, suas conexões, que aí você pode explicar melhor em que área, como você falou antes, né? Entra em todas as áreas. Isso. A Marion e o Tilu do Celote Postural estão dizendo, esse curso é sensacional. Obrigada, gente. Eu também. Então, para vocês que estão escutando, ou para vocês que estão vendo depois da live já ter terminado, porque fica disponível, né? Então, nós vamos colocar aqui 2 exercíciozinhos bem rapidinho. A gente falou do equilíbrio postural, do equilíbrio saudável, e a gente falou da importância do sistema visual e do sistema de escuta, que é o auditivo. Então, para poder facilitar o nosso sistema visual, nós vamos fazer o exercício que é chamado de botões de equilíbrio. Então, gente, atrás da orelha tem uma região elevada, é um ossinho elevado, e nós vamos descer em direção à espinha, uma região macia para baixo desse ossinho, e a outra mão nós vamos colocar lá bem de levinho, como se fosse o toque de uma borboleta. Então, para quem não viu direito, tá aqui, ó. E a outra mão nós vamos colocar no umbigo, que é o nosso centro de gravidade. Agora a gente vai imaginar, vai olhar para um ponto fixo
à sua frente, a distância. Então, fixa o olho num ponto fixo. Evita o celular, busca alguma coisa num ponto fixo. E aí você vai imaginar que tem um pincel saindo do seu nariz paralelo ao chão, e ele é bem longo e vai tocar aquele ponto que você está olhando para ele. Enquanto isso, você vai levemente fazer movimentos circulares, como se fosse uma borboleta naquele ponto atrás da orelha. E vai, com esse pincel imaginário saindo do seu nariz, paralelo ao chão, você vai fazer movimentos circulares com a cabeça, como se estivesse fazendo um desenho de um círculo do tamanho de uma ameixa ao redor daquele ponto que o seu olho está fixado nele. Depois você vai fazer um movimento um pouquinho maior do tamanho de uma laranja, ao redor daquele ponto. Depois você vai fazer um pouquinho maior. Então, a cabeça mexe e os olhos ficam parados. E você vai fazer do tamanho de uma melancia. E agora você vai parar e vai virar a cabeça pelo lado oposto e vai começar do círculo grande para o círculo pequeno, para o círculo menor ainda. Agora nós vamos trocar de lado e vamos encontrar o ossinho atrás da orelha do outro lado. E vamos tocar aquele ossinho e a outra mão fica no umbigo. Então agora, com a cabeça em posição neutra, você vai olhar para aquele ponto fixo, imaginar que o pincel continua massageando essa região bem de levinho, como se fosse uma borboleta, só tocando de levinho. E você vai imaginar o pincel saindo da ponta do nariz, paralelo ao chão, indo lá naquele ponto que você está fixando os olhos nele. E vai mover a cabeça, os olhos ficam fixados naquele ponto, e vai imaginar que você está desenhando. Você vai mover a cabeça como se estivesse desenhando um círculo do tamanho de uma ameixa ao redor daquele ponto fixo, que você está olhando para ele. Depois você vai fazer um círculo maior do tamanho de uma laranja. E depois vai imaginar e movimentar a cabeça como se estivesse desenhando ou pintando com o seu pincel um círculo do tamanho de uma melancia. Para e agora gira do lado oposto. Você vai fazer um círculo imaginário do tamanho de uma melancia, depois de uma laranja e agora de uma ameixa. Então, gente, esse exercício é para ajudar nesse equilíbrio saudável, para estimular os nossos centros de gravidade, que percebem a gravidade, orientam a gente no espaço e dá para a gente uma centralização. Então, para pessoas que sofrem de dificuldade com como chama isso? De tonteira no português, desculpa. Hoje, na verdade, Adriana, você não tinha nem chegado, eu comecei a live hoje falando tudo em inglês, que eu tinha acabado de sair de uma sessão. Então, quando eu falar palavras que não funcionam, o pessoal tem que lembrar de me clarear. Bem-vindo, todo mundo que ainda está chegando aí. Então, gente, esse exercício chamado de botões do equilíbrio, ele é muito importante para ajudar a gente a focar, ficar equilibrado, centrado, a ter uma relação saudável com a gravidade. E quando a gente tem tonteira, esse pode ser um exercício. Se você não consegue mover, como é que chama no português quando a pessoa tem dificuldade do equilíbrio, fica o espaço... Labirintite. Obrigada. Labirintite. Então, a Marion ou o tio Lu estão falando lá do celote postural. Nós não cansamos de fazer o Brain Gym e ouvir a Denise. Parabéns! Eles são ótimos. É o pessoal lá de Petrópolis, gente, que participaram do curso do Brain Gym 101 com a gente. Foram as pessoas que levaram a gente para Teresópolis. Um prazerão e nós vamos estar voltando lá com eles. Então, gente, esses botões de equilíbrio, se você tem labirintite, você pode começar só fechando o olho e fazendo o exercício com o olho fechado. Se for muito, para e só imagina que a cabeça está mexendo. E devagarzinho vai criando isso. E vê como que isso organiza a comunicação do cérebro com os ouvidos e a parte interna para te dar esse equilíbrio. E por último, para a questão auditiva, né? Nós vamos colocar as mãos para baixo.
a costa dos dedos encostados sobre o crânio, atrás da orelha, do lóbulo da orelha, e aí você vai pinçar o lóbulo e vai massagear as orelhas. Isso é chamado boné do pensamento. Então, você vai massagear como se estivesse desdobrando as dobras dos lóbulos da orelha. Começa em cima e vai até embaixo umas 3, 4 vezes. Quando terminar, pode só bater assim. E isso vai estimular os dois cérebros, lados do cérebro, junto aos dois ouvidos, de forma que a gente possa escutar com os dois ouvidos e acessar tanto os detalhes do que a gente escuta, quanto a perspectiva global, o contexto do que a gente está escutando. E aí não ficar preso a detalhes e perder o contexto, e nem ficar perdido no contexto e poder ficar presente com os detalhes numa conversa. Então, isso aí, esses 2 exercícios são para ajudar você a esse equilíbrio saudável na vida. Independente da sua idade, independente da sua função, esses exercícios estão aí para te ajudar. Então, o convite agora é, novamente, contactem a Andréia, contactem a Adriana diretamente, ou podem me contactar no Zap para poder perguntar mais sobre o Brain Gym, ou ir para se inscreverem lá no braingymbrasil.com, que é o blog, e você pode ir nos cursos e vai ter os links para você fazer o pagamento e fazer a sua inscrição. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta antes da gente sair? Obrigada pela participação de todos que estiveram aqui com a gente. Adriana, você tem algum comentário, alguma pergunta? O meu único comentário é agradecer, né, a tua disponibilidade de vir a Santa Maria, que você vem dos Estados Unidos. Então, assim, ó, é um privilégio receber você na nossa cidade para ensinar esse curso tão impressionante, assim, porque eu acho que ajuda muito desde a inteligência, porque muita coisa a gente perde por não conhecer. Então, o conhecimento que vem até nós é um presente. Então, quem vier fazer o curso, com certeza está recebendo um presente, assim, porque é impressionante, assim, pontos tão simples, né, que nem esses 2 exercícios que a gente fez, mas, assim, tu já sente algo diferente no teu corpo, a energia flui, né? E não adianta, ninguém vai fazer por nós. Quem tem que fazer é a gente. Se você quer melhorar a sua vida em todos os sentidos, é você que tem que buscar, não é? Ninguém vai fazer nada por mim. É eu que tenho que buscar, não é? A gente fala o seguinte, gente, quando eu faço por você, o meu cérebro, o meu sistema se torna equilibrado. Então, exato. Continuar a fazer por você. Quando você faz por você, o seu cérebro se equilibra. E esse é o convite do Brain Gym. Tá bom? O Brain Gym é um sistema educacional, ele é uma metodologia educacional, não é clínica, e ele pode ser usado em todas as áreas da vida. E é por isso que a gente tem empresários, tem pais, tem professores, educadores, a gente tem terapeutas, a gente tem pessoas de todas as áreas. E, principalmente, temos indivíduos que estão simplesmente buscando a autodescoberta, o autodesenvolvimento e a transformação. Então, é isso aí. O convite é para todo mundo no Brasil inteiro. Agora, nesse momento, a gente está no Rio Grande do Sul, no final de setembro, 23, 24 e 25. Vamos adorar ter vocês como participantes desse curso. Adriana, muitíssimo obrigada por estar participando aqui com a gente. E nós vamos continuar essa conversa com a Adriana e também, gente, com o pessoal de São José dos Campos, que vamos ter em outubro o curso lá. E provavelmente em outubro nós também vamos estar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá? Já que eu vou estar no Brasil, a gente vai fazer 3 cursos presenciais aí no Brasil enquanto eu estou por aí. Um beijo grande. Alguma coisa? Não, um beijo grande para você também. E eu só peço assim que o pessoal do Rio Grande do Sul não perca essa oportunidade.
É maravilhoso. Foi isso. Olha, você falou maravilhoso quando a Marion e o Tilu lá do Petrópolis escreveram. Maravilhoso. É verdade. Então, gente, quantas pessoas no Brasil têm que pagar para vir para os Estados Unidos para fazer esse tipo de curso e tem que fazer em inglês ou em espanhol? E agora, Exato. em português, com manual em português brasileiro e com professor que fala o português nato. Então, ó, nossa, isso é tudo que a gente merece. Tchau. Vocês merecem, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Beijo, até. Obrigada.